Então a gente vai até 9 horas da noite, vai ser uma jornada extenuante aí para todos. Cada sabatina terá, em média, 55 minutos. Para quem não está aqui, é importante ressaltar que as sabatinas estão sendo transmitidas pelo site do Correio Brasiliense, www.correiobrasiliense.com.br, e pelo Facebook do jornal. Serão sabatinados ao longo do dia, segundo a ordem definida, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas, Marina Silva, da Rede, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL. Às 13 horas, a gente fará o intervalo de 1 hora. Às 14 horas, será a vez do senador Álvaro Dias, do Podemos. Às 15 horas, teremos Ciro Gomes, do PDT. Às 16 horas, Paulo Rabelo de Castro, do PSC. Às 17, Manuela Dávila, do PCdoB. Às 18 horas, Guilherme Afife Domingos, do PSD. Às 19 horas, Flávio Rocha, do PRB. E às 20 horas, Geraldo Alckmin, do PSDB. Desde já, eu peço à plateia que não se manifeste para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, para a gente começar os trabalhos, eu gostaria de convidar primeiro aqui os jornalistas do Correio Brasiliense que vão compor a bancada. Queria convidar aqui a nossa colunista de política, Denise Rotenburg, o editor de Política, Economia e Brasil, Leonardo Cavalcante, e o editor de Política, Economia e Brasil, Paulo Silva Pinto. E para subir ao palco, por favor, Rodrigo Maia. Então, bom dia a todos, novamente. A gente vai começar a sabatina, o relógio já está correndo, e eu vou, então, começar com a primeira pergunta. Deputado, desde que o senhor se colocou como candidato, a sensação que se tem é que o senhor partiu para o embate com o governo. Quase nada de interesse do Palácio do Planalto foi aprovado no Congresso, prejudicando o país. Medidas, inclusive, da área econômica. Quando não foi aprovada a reforma da Previdência, o governo apresentou 12 medidas, praticamente nada andou, a não ser agora, recentemente, a questão da reoneração, já que o país foi pressionado aí pela greve dos caminhoneiros. Isso não é uma postura irresponsável para quem pretende comandar o país? Por que o Congresso tem sido tão avesso às demandas da sociedade? Bem, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar participando dessa sabatina. Obrigado pela pergunta, porque certamente essa sua imagem distorcida deve representar a opinião de algumas pessoas, e é importante que se esclareça. Primeiro, a agenda de 12 medidas não é do governo. Essa agenda foi construída pelo Congresso, na maioria dos temas. Foi uma construção que eu e o presidente Eunício escrevemos. O governo pegou o papel e anunciou, talvez pela vontade de ter uma agenda depois de o governo não ter votos para aprovar a Previdência. A gente não pode esquecer que nós vivemos num sistema presidencialista e quem, em tese, deveria comandar o processo legislativo, é sempre, pela maioria, é o governo. De forma nenhuma, nós saímos da nossa agenda. A agenda das medidas colocadas e a reoneração, quando veio para a Câmara, não vinha com o fim das desonerações, como nós, na Câmara, incluímos. Então, a reoneração, ninguém está dando atenção a isso, porque ficou no meio da greve dos caminhoneiros, mas nós incluímos um artigo onde a política das desonerações ela acaba em 2020, o próximo presidente vai ter o primeiro ciclo do seu governo para reorganizar ou não essa política. Segundo a agenda que está colocada, eu tenho trabalhado de forma semanal com a equipe econômica. Ontem mesmo, mais uma reunião, discutindo todos os projetos de uma agenda microeconômica
para que a gente possa colaborar com pelo menos a tentativa de colaborar com uma recuperação econômica no segundo semestre, que foi perdida pela crise que o governo vive. Você pode ter certeza que a minha agenda é uma agenda pactuada com os líderes, pactuada com a equipe econômica, como eu disse, todas as terças estão na residência da Câmara. Como ontem o ministro Guarda estava na residência da Câmara comigo discutindo, né, aquela política que atingiu a Zona Franca de Manaus com a bancada do Amazonas. Então, toda a minha articulação é uma articulação em conjunto com a equipe econômica do governo. Nós já votamos a primeira parte do cadastro positivo, a base está desorganizada, o governo está desarticulado, isso atrapalha o nosso trabalho, mas o esforço é permanente. Nós já conseguimos acordo para votar o distrato, que aprovado, vai voltar a garantir segurança jurídica para que o setor de construção civil volte a gerar emprego no Brasil. Nós já conseguimos acordo para pautar, inclusive com a oposição, independente do mérito, a duplicata eletrônica, que eu espero que a gente vote hoje. As pessoas não têm muita noção do que é a duplicata eletrônica, mas ela vai garantir mais crédito no mercado, segundo o próprio secretário do governo, o João Manuel, na ordem de 200 bilhões, um projeto que foi idealizado por mim e pelo deputado Júlio Lopes, não foi pelo governo. 200 bilhões de crédito, eu tenho certeza que a taxa de juros vai despencar nesse produto. É muito importante, vai ser mais importante que o crédito consignado, porque ele não endivida as famílias, ele reduz o crédito do pequeno fornecedor. Nós estamos terminando hoje, vai ser apresentado o projeto da regulamentação, da nova regulamentação das agências reguladoras. Nós estamos terminando a nova lei de licitações. Então, tudo que está programado está sendo feito em conjunto com a equipe econômica. Não tem nada sendo feito de forma isolada, preocupado com nenhum tipo de eleição. Minha agenda é uma agenda muito transparente. Eu falo o que eu acredito, eu falo da situação do Brasil, do que precisa ser cortado. Então, não tem nenhuma agenda que vá ao encontro de nenhuma irresponsabilidade. Então, é porque você fica aqui, eu não consigo ver o meu tempo. Então, basicamente, não tem a articulação. Agora, se a agenda da Câmara está um pouco atrasada, está, porque, de fato, há uma desarticulação muito grande do governo com a sua própria base. Agora, continuando nesse tema, até o final do ano, o senhor vê alguma condição de se retomar, de se fazer votações, de se ter uma agenda, uma vez que a base está desarticulada? O senhor, como pré-candidato a presidente da República, não pode assumir esse papel de rearticular uma base para aprovar aquilo que o país precisa com urgência antes da eleição? Claro, acabei de falar para você toda a pauta que eu estou articulando com os líderes e com a equipe econômica. A articulação não parte da Secretaria de Governo do governo. Quem tem comandado são os líderes comigo e com a equipe econômica. Agora, o Brasil vive crises, né? São momentos de tensão e volta à normalidade. Isso vem acontecendo desde o ano passado. Isso, sem dúvida nenhuma, atrapalha. Mas eu não tenho dúvida que a agenda está colocada. Né? Infelizmente, a gente, pela intervenção e pela falta de votos do governo, a gente perdeu a oportunidade de avançar na reforma da Previdência. Nós vamos, mesmo não podendo votar emenda constitucional no plenário, eu já combinei semana passada com o deputado Rauli e convidei o economista Bernardo Api. Nós vamos apresentar em 2, 3 semanas o relatório do Rauli sobre a reforma tributária, para que ela fique pronta. Nós temos um grupo de trabalho, que também é comandado pelo Bernardo Api, que constituiu ano passado, onde nós estamos discutindo, né, os impactos da redução da alíquota da pessoa jurídica nos Estados Unidos na economia brasileira. Então, vai se sair um documento importante. O ministro do TCU, Bruno Dantas, construiu um grupo com ele sobre sistemas de controle, que também deve apresentar um primeiro documento nas próximas 2 semanas. O ministro Alexandre Moraes já apresentou os projetos que foram apresentados na semana passada. A gente espera começar o debate sobre segurança pública, enfrentamento às facções criminosas. E o ministro Mauro Campo, do STJ, ele tem um grupo que deve apresentar ainda em junho uma revisão da lei de improbidade, onde eu, de fato, escolhi o ministro Mauro Campo e uma equipe de juristas, para não parecer que a intenção é enfraquecer a lei, mas depois de 25 anos, que se possa ter um novo olhar e uma nova análise sobre a lei de improbidade. Então, a Câmara está trabalhando, a nossa agenda é uma agenda de trabalho permanente,
sem nenhum tipo de impacto em processo eleitoral. Eu fico no Brasília de segunda a quinta noite ou sexta de manhã, para que o trabalho da presidência da Câmara não interfira em nenhum processo pré-eleitoral. E a agenda continua. Agora, é claro que o processo eleitoral, o ano eleitoral, somado à crise que o governo vive, ela gera alguma desarticulação que nós estamos tentando reorganizar, e acredito que nesses primeiros projetos que eu respondi na primeira pergunta, eles já estão prontos para votar, e acho que serão um passo importante de uma agenda microeconômica de curto prazo, para que a gente possa, a partir do ano que vem, pensar em reformas profundas que o Brasil precisa, já que todos nós sabemos e estamos vendo que a capacidade de orçamento federal se esgotou, o governo não tem mais capacidade de investir, né? As dificuldades são permanentes, os estados também cada vez com menos capacidade de investimento, cada vez mais demandando recursos federais, os municípios vêm em seguida. Então, uma grande reforma administrativa no futuro, somada à reforma da Previdência e a tributária, elas são fundamentais. O Brasil esgotou um ciclo de 30 anos, vai ter que reabrir um ciclo, e aí a gente vai ter que organizar isso de forma bem transparente e falando de forma bem clara para a sociedade. Dias antes de sair da disputa, o presidente Michel Temer defendeu a candidatura de centro, uma candidatura única. Logo depois lançou o Meirelles. O senhor acha que é possível ainda ter essa candidatura própria? O senhor estaria disposto a abrir mão da sua candidatura em nome de um candidato de centro? Olha, o problema é que nós estamos falando muito em centro e nós temos que compreender que a sociedade ela não enxerga o centro como nós enxergamos. Então fica uma conversa, parece que meio de bêbado. A gente falando de candidatos de centro, e a sociedade não encontra nenhum desses que são citados como candidatos de centro. Né? Pelas minhas avaliações internas, o único candidato que tinha algum perfil de centro era Joaquim Barbosa. Todos os outros estão mais a centro-direita, mais a centro-esquerda, mais radicais, menos radicais, mais vistos como esse candidato que pacifica, que unifica o Brasil, que é necessário e é fundamental. Nenhum de nós ainda conseguiu se colocar. É por isso que é muito difícil você tomar uma decisão hoje do que vai ser feito. É claro que se você tivesse um caminho, né, de uma candidatura que já estivesse liderando, que estivesse organizando esse campo, que não é um campo, tem que tomar cuidado, porque o centro não é o campo onde se foge das nossas ideias. É o campo onde alguém consiga, de fato, dialogar com os dois lados, com a esquerda, com a direita, com todos os campos da sociedade, né, aceitando o contraditório, o debate, discutir temas que discorda, construir consensos ou construir maiorias. Esse é o espaço que deve ser construído de centro, sem abrir mão das nossas ideias. Mas eu não acredito que essa candidatura ela tenha aparecido ainda para a sociedade. Enquanto isso não acontece, todos os postulantes, de forma legítima, vão tentando construir até o mês de julho no processo pré-eleitoral, as suas candidaturas. É óbvio que se tivesse alguém nesse eixo que já tivesse organizado dessa forma, não tinha nenhum problema de compreender que há um espaço, há um nome que organiza melhor aquilo que eu acredito que que o meu campo, que o Democratas acredita que seja o melhor para o Brasil. Mas esse nome não apareceu, então, de forma legítima, tanto eu quanto todos os outros, todo mundo trabalhando para tentar chegar no dia 5 de agosto, né, com mais força, para que se possa, no meu nome, claro, no meu caso, construir o maior número possível de alianças para disputar a eleição. Eu queria pegar carona nessa pergunta do Léo. O senhor se considera preparado para presidir o Brasil, dada os desafios que estão colocados, tirar o Brasil da recessão, né? A gente vem crescendo de forma muito lenta, reduzir o desemprego. O senhor está preparado para tocar o Brasil? Senão não estava aqui, com certeza. Sim, mas muita gente pode se colocar aqui e não está preparado. Isso não quer dizer nada, a presença de uma pessoa. Não, mas se você pergunta se eu acredito. Sim, se eu estou sentado aqui é porque eu acredito. Você pode não acreditar, mas a pessoa que senta aqui acredita, senão não estaria sentado aqui. Muito bem. É claro que é um desafio enorme. O Brasil faliu, os estados estão falidos. A demanda de corporações públicas e privadas é permanente e precisa ser debatida de forma aberta, né? A Previdência precisa ser modificada, né? A gente precisa criar uma transição para os que estão no sistema, sem tirar R$1 de ninguém mais, pedindo mais tempo de serviço para os servidores.
Essa reforma vai impactar mais os estados, a atual, ela é fundamental, a idade mínima é fundamental. Se pensar um sistema de capitalização para os novos, é importante que a gente tenha uma previdência saudável e que se faça política social com orçamento, não misturando aqueles que precisam daqueles que se beneficiam, né, do Estado brasileiro. Então, a Previdência, nós temos aí 285 bilhões de reais de incentivos, benefícios, de exonerações, que precisam ser revistos. Né? 285 bilhões é muito dinheiro. Né? Nós temos um Estado que não tem muitos servidores, mas a média salarial do serviço público brasileiro é 67% maior que a média do serviço do setor privado. É uma distorção atípica em relação a outros países parecidos com o Brasil. Esse debate precisa ser feito de forma transparente. Nós temos um país desigual, onde 55% das pessoas que estão na extrema pobreza estão no Nordeste brasileiro, aonde, né, pode concluir. Aonde nós sabemos que a educação é um caminho fundamental num momento onde a capacidade de investimento do Estado brasileiro é cada vez menor. Eu gostaria, antes do Paulo fazer a pergunta, você que vai fazer a pergunta pelo científico, Fábio, por gentileza. Deputado, o Sindifisco é visceralmente contra os refis, porque eles explodem as contas públicas e, sobretudo, ele favorece aquele que é o chamado devedor contumaz, aquele que fica sempre esperando um refinanciamento de dívida tributária, entra, paga a primeira, paga a segunda, e depois não paga mais, fica à espera do refinanciamento, do refinanciamento, do refinanciamento. O senhor falou ainda há pouco a respeito das desonerações. E o senhor falou, eu calculo que nessas desonerações estejam também o refis. O que é que o senhor pensa do refis? O senhor é a favor do refis? É contrário ao refis? O senhor aplicaria um novo refis num eventual governo? Olha, eu concordo com você que o refis não é o melhor instrumento, né? Eu, de fato, quando votamos o refis ano passado, eu tinha muita restrição em pautar. O governo mandou a matéria, né, cabia pautar. Em determinado momento, eu achei que saber separar momentos e momentos, mesmo concordando com você que o refis não é o instrumento correto, porque muitas empresas, não a maioria, né, uma boa parte das empresas utiliza, né, desse caminho, né, para se organizar. Quer dizer, daqui a pouco vem um outro refis, mais uma pressão. É o que eu disse, os lobbies públicos e privados, eles vêm consumindo o orçamento público brasileiro em detrimento da base da sociedade. E o refis, claro, é um instrumento disso. Nesse momento que vivemos, né, quer dizer, passamos aí, que ainda continuamos, acho que eu tenho dito que o Brasil saiu da recessão, mas os brasileiros continuam na recessão. É por isso que essa má vontade toda, além, claro, da questão ética, essa má vontade toda da sociedade com a política, mas nós vivemos uma crise muito profunda do final do governo Dilma, com talvez a pior recessão dos nossos últimos 100 anos. Talvez nesse momento coubesse alguma coisa, mas essa política permanente de pressão de setores da sociedade, faz refis, de fato, é completamente equivocado e beneficia o mal pagador, sem dúvida nenhuma. Por favor, Paulo. Vou fazer uma pergunta na área da saúde. O Brasil tem um dos sistemas públicos mais abrangentes do mundo, porém com enormes ineficiências. Na sua avaliação, o que é preciso fazer para corrigir isso? No total de recursos, o senhor acha que deve aumentar ou não? Olha, a gente vai acompanhando nos últimos anos as despesas, né, com saúde no Brasil. A gente vai vendo uma pressão muito grande na base, nos municípios. Certamente, boa parte dos municípios, né, acabam sempre gastando mais que o limite constitucional de 15%. Alguns muito mais. Tem municípios que gastam 30%. Então, isso é uma informação que há uma... limite mínimo de 15%. Alguns gastam até o dobro disso,
né, não esquecendo que tem outras políticas que os governos precisam comandar também. Então, nós temos um problema que é a falta de financiamento na base. Nós temos aí um sistema tributário que foi construído na Constituição e foi desorganizado pós-Constituição por todos os governos, né, ou a maioria deles, né, concentrando recursos no governo federal, né, e mantendo as atribuições na base da sociedade dos municípios. Então, nós temos um problema de financiamento, nós temos um problema de falta de gestão, né, gestão precária, né, os sistemas não são integrados, né, um cidadão pode sair da Baixada Fluminense no Rio procurando atendimento e o último a atender não tem a informação, né, do que aquele cidadão passou para chegar, por exemplo, o Souza Aguiar. Então, há uma gestão precária, né, há uma concentração nos grandes centros, né, da atenção médica, principalmente do número de médicos. Nós temos uma concentração nas grandes cidades de médicos no Brasil. Tem que se ver de que forma que vai se conseguir expandir isso, né, para fora das capitais. Não é uma política simples, mas, sem dúvida nenhuma, acredito que a gestão da saúde, a melhoria da gestão da saúde, a integração dos sistemas, ela pode gerar uma economia do PIB na ordem de 0,8, 0,9, pelo menos é a projeção que se faz, e a gente precisa responder essa pergunta, né? Como é que vai se financiar uma política de saúde que é cada vez mais cara, né? É um setor onde, né, a tecnologia avança e os custos avançam juntos, então não é simples, nem no público, nem no privado. Acho que se nós tivéssemos uma regulação do setor privado que garantisse mais segurança jurídica, tanto para o cliente quanto para o setor, né, empresarial, nós poderíamos ter uma parte da sociedade melhor atendida, o que poderia tirar a pressão do sistema SUS. A gente sabe que a capacidade do Estado de atender a todos não é verdadeira, então deveria se concentrar nas pessoas de menor renda, mas eu acho que são duas respostas importantes: a melhoria da gestão e como é que vai se financiar, né, os municípios para que eles possam, na base, atender, né? E terceiro, como é que você consegue espalhar o sistema de saúde e acabar com essa concentração. Política de saúde, né, tem sido, no Brasil, né, dar ambulâncias aos prefeitos para que eles levem pacientes para as grandes regiões metropolitanas. A política de saúde tem que ser invertida, não é fácil. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, continental, isso não é assim, mas eu acho que essas respostas são importantes e que a gente possa também, no setor privado, organizar melhor para que o setor privado possa dar um melhor atendimento com preços melhores e retirar essa classe média que poderia estar no setor privado, tirando a pressão do setor público. O senhor falou nessa questão da educação em relação às escolas públicas e privadas, querendo tirar um pouco a pressão do setor público. Eu queria saber como seria isso na educação. A União é hoje o ente federado com maior arrecadação. Entretanto, é o que proporcionalmente menos investe em educação, se comparado aí com os estados e municípios. Em 2012, que é o último dado disponível, estados e municípios investiam mais que o dobro da União, 40%, 41%, contra 18,2% percentual do PIB, respectivamente. Qual a sua visão sobre os papéis dos entes federados no financiamento da educação básica e como equilibrar essa balança? O senador Cristóvão Buarque já tem até uma proposta de federalização da educação básica. O senhor concorda? O senhor acha que... Porque a educação, o papel é o fundamental para a gente começar a criar uma geração capaz de tirar o país dessa crise intermitente, constante que a gente tem aí, né? Como fazer para sair? Olha, primeiro, esses dados eles são um pouco distorcidos, porque com o Fundeb o governo federal usa recursos do orçamento. Nem comecei a falar. Não, é porque ele apitou. O governo federal ele aplica mais em saúde pública, em educação pública, porque com o Fundeb ele transfere recursos do orçamento para estados e municípios. Então a distribuição era um pouco equilibrada entre os três entes, né? A discussão que precisa ser feita é como é que nós podemos melhorar a qualidade do ensino. Nós temos um problema grave no segundo ciclo, né, segunda parte do ensino fundamental, onde os números
os indicadores de qualidade no ensino caem muito, né? E você tem um outro problema na base da educação, na creche. A pré-escola melhorou, os investimentos têm avançado, né, tem crescido 10% ao ano, claro, está longe do ideal, mas de 0 a 3 anos é dramático você ter apenas 25% de crianças em creches no Brasil, onde todos nós já sabemos, né, pelos estudos que todos nós lemos, né, que a base da educação começa, né, desde a creche, e na hora que você não dá oportunidade, né, para que uma criança de uma família com menor renda possa ter o mesmo acesso na base da educação do que um filho de classe média ou da elite, você já está criando a primeira diferenciação entre a sociedade brasileira. Então, acho que essa é uma questão que precisa se trabalhar, se ver de que forma. Eu acho que vai ter que se avançar, já que o Estado brasileiro como um todo está com uma capacidade de investimento pequena, ver de que forma o setor privado, né, que a gente pode, né, avançar, né, com um cheque creche ou uma bolsa para que as crianças a gente possa estimular o setor privado a avançar nas vagas em creche de forma emergencial e depois tentar se criar, mas aí é o que eu falo, as reformas do Estado, a previdenciária, a administrativa, elas são fundamentais para que se abra uma capacidade de investimento, não é tudo da noite para o dia, mas se pensar um fundo de valorização dos professores, para que você possa estimular e ver de que forma que você vai melhorar a qualidade de ensino dos professores. Aí você tem nesses 2 ciclos, né, no segundo ciclo do ensino fundamental, essa queda de qualidade, né, e depois no ensino médio, né, é dramático. A gente, olhando os números, a gente sabe que, né, pelos estudos, que a cada ano a mais de estudo, a renda do trabalhador aumenta 15%. Né? Então, é muito importante. Nós temos uma distorção nas universidades públicas. Né? 40% dos brasileiros que ganham mais, né, tem 65% das vagas das universidades públicas. Isso é uma distorção, está errado. Né? O custo da universidade pública é de 2 a 5 vezes maior do que das universidades privadas. Eu acho que tem que se reorganizar isso, mas eu continuo achando que, se você criar um fundo de valorização federal, onde o governo federal, junto com os municípios, né, e os estados, trabalhe, né, na melhoria da qualidade dos nossos professores, estimule, né, para que a gente possa ter mais brasileiros querendo ensinar, como a Finlândia fez, apesar de a Finlândia ser um país pequeno, e pensar no ensino médio, uma política e a reforma do ensino médio, que foi aprovada, né, encaminhada pelo ministro Mendonça, pelo governo, que foi aprovada, ela abre um caminho para isso, para que se de fato possa ter um ensino médio com uma articulação melhor com o setor produtivo, para que o jovem já comece a estudar e já faça o seu estágio, o seu aprendizado, para que ele entenda e valorize a educação em relação ao trabalho. Segurança, presidente. Queria que o senhor fizesse um balanço desse período da intervenção federal, apontando também, que tem uma coisa importante nessa intervenção, é que o governo, de certa forma, trouxe o debate para a sociedade brasileira de uma forma geral. Não ficou só nos estados, que é uma coisa que, pelo menos nesse debate, está claro em relação a isso. Mas existem alguns desafios, vários desafios, inclusive a própria questão dos grupos criminosos, que a gente está vendo agora, nesse momento agora, em Minas e em Natal, efetivamente. Primeiro um balanço sobre essa intervenção. Como é que o senhor acha, do Estado do Rio de Janeiro, que essa intervenção se deu e pode se melhorar? E qual o principal desafio, caso o senhor seja eleito presidente, em relação à segurança pública? Inclusive, a gente viu hoje, nas manchetes, a questão dos jovens negros. São os que mais morrem hoje, são as maiores vítimas da violência. Tem tudo a ver também com a questão da educação, né? Bem, como eu disse desde o início, a intervenção ela acabou sendo necessária, né, pela desarticulação do Estado do Rio, e eu não preciso contar aqui o que está acontecendo no Estado do Rio, mas acredito que ela tenha sido feita sem um diagnóstico claro, sem um planejamento e sem orçamento. Acabou que tudo isso foi construído ao longo, né, da sua intervenção até a semana passada, ou retrasada, onde só 2 semanas atrás, acredito eu,
se votou o orçamento para que o interventor possa ter a estrutura administrativa dele para receber 1 bilhão e 200 milhões de reais que estão parados há mais de 30 dias, 40 dias, por falta dessa estrutura. Então, faltou planejamento, né? Óbvio, né? Então, acabou com uma intervenção, ela foi mal planejada, necessária, e acabou se atrasando. Eu acho que teve uma grande questão da intervenção, é que você consegue, pela primeira vez, fazer um trabalho integrado entre as forças de segurança pública do governo federal e do governo do Estado, né? Que isso é fundamental e não acontecia. Nas GLOs que foram implementadas ano passado, na verdade, havia uma disputa entre a parte federal e a parte estadual. Então, isso vai ser um grande avanço, talvez um ótimo modelo, né? Já que nós aprovamos o Sistema Integrado de Segurança Pública, claro que sem intervenção nos outros estados, óbvio, mas talvez seja um bom modelo de que forma que você consegue organizar. E não dá para fazer nenhuma crítica ao interventor, porque ele está trabalhando com os instrumentos que ele tem, né, do Comando Militar do Leste, do Exército. Nada além disso, e a articulação dele, o conhecimento dele da área de segurança. Então, acredito que de agora até o final do ano vai melhorar. A gente vai ter, apesar dos números terem piorado e a sociedade já está achando que não vai dar certo, eu ainda aposto pela qualidade do interventor, né, por agora estar com a estrutura administrativa montada, que ele vai ter condição. Em relação à política de segurança, que a gente precisaria de mais tempo para falar, eu acredito que tanto o projeto de Sistema Integrado de Segurança, que depois de muitos anos a gente conseguiu votar e o Senado votou, o projeto que nós construímos, o grupo com Alexandre Moraes, com o ministro Alexandre Moraes, que ele apresentou, ele vai na linha do enfrentamento ao crime organizado, né, com penas mais duras para o crime organizado, ampliando o prazo de punição, e aí criando várias coletivas para que um juiz não julgue sozinho. E tem vários temas para melhorar e modernizar a legislação para esse enfrentamento. E acho que vai ter um tema que precisa ser discutido, agora não dá porque tem intervenção, mas é uma nova polícia, uma polícia que seja uma polícia integrada, né, onde, né, desde a academia, Polícia Civil e Polícia Militar comecem a trabalhar integrados, porque também essa divisão nas polícias nos estados, elas vem gerando também, né, muita dificuldade no trabalho da polícia. Então, acho que uma nova polícia é importante, né? O sistema integrado é fundamental, só um trabalho em conjunto, principalmente da inteligência das forças de segurança do governo federal com os estados, a gente vai conseguir melhorar e aí pensar de que forma que a gente consegue construir novos presídios para separar, né, os chefes de facções criminosas do preso comum, né, que, como todo mundo já tem dito aí, não é novidade, os presídios viraram, né, a base de sustentação, né, das facções criminosas no Brasil. Essa integração, ela também significa salários iguais em relação à polícia civil e militar? Vai ter que se trabalhar ao longo da integração. É claro que, como eu disse, o Brasil sempre tem um limitador, que é a capacidade do Estado, né, de investimento, que seja no servidor, mas que seja principalmente investimento em infraestrutura. Agora, se nós, por um lado, tivermos condições de fazer as reformas, melhorar os sistemas, né, de gestão, saúde, educação, segurança, você vai ter também uma redução de gastos. Agora, a questão salarial ela vai ter que ser construída ao longo dos anos, não é fácil, né? Os estados também vão precisar fazer as suas reformas. Como eu disse aqui, se o salário a nível federal é 67% maior do que o setor privado, nos estados é 30%, né? E 30% porque alguns estados têm outro tipo de relação. Então, na média dá 30%, então a gente está vendo também que a situação fiscal dos estados ela é cada vez pior. Então, se nós não tivermos um grande pacto de reorganização do Estado brasileiro, todas essas políticas vão acabar esbarrando na falta de condições de investimento. Mas, sem dúvida nenhuma, quando você integrar as polícias, elas vão ter que trabalhar de forma igual em todas as áreas, porque senão não vai funcionar. Obrigado. Eu vou, antes de você fazer a pergunta, Paulo, vamos lá, Fábio Greck, jornalista do Sindifisco, vai fazer mais uma questão para o deputado. Deputado, eu queria voltar na questão das desonerações. O senhor concorda que as desonerações elas não aumentaram a competitividade de setores da indústria brasileira e que a geração de empregos prometida e que foi uma das justificativas do governo para que elas fossem adotadas foi estatisticamente pífia? Concordo. Tanto que nós conseguimos incluir o fim das desonerações para 2020. Só não antecipamos porque a gente não tinha base de votos para aprovar uma antecipação do fim das desonerações. E agora cabe ao próximo presidente pensar em outras políticas. Aliás,
eu estava lendo o documento do BID sobre produtividade no Brasil. Eles fizeram um trabalho longo e todos os programas públicos ou privados que foram constituídos para melhorar a produtividade no Brasil tiveram efeito muito pequeno, como as desonerações. Então, acho que o Brasil desperdiça muito dinheiro público, né, sem resultado, sem foco. Quem é que fiscaliza os 285 bilhões dos incentivos, benefícios e desonerações? Hoje, acho que o valor diz que 44% não tem fiscalização alguma. Né? Não estou dizendo que eles são ruins e deveriam acabar todos. Estou dizendo que eles precisam ter uma melhor fiscalização por parte do setor público. Por favor, Paulo. O senhor mencionou que os funcionários públicos recebem, em média, 67% mais do que os da iniciativa privada. Ora, esse problema, em grande medida, não se concentra nos municípios e nos governos estaduais, mas sim no âmbito federal, inclusive na Câmara dos Deputados, que o senhor preside. O que eu queria saber é o seguinte, e com detalhe, quer dizer, os funcionários, além de receber mais, eles muito dificilmente são demitidos. Não é impossível, mas é muito difícil, mesmo em caso de incompetência. Como fazer... Primeiro, por que isso não foi resolvido até hoje? Inclusive, na Câmara dos Deputados, eles não precisam esperar o governo, o Executivo, resolver esse problema. E o que o senhor pretende fazer em relação a isso? E também como resolver esse descompasso e a melhoria de condições de emprego para quem está em iniciativa privada. Lembrando que tem 13 milhões de desempregados hoje no país. Mais, né? Se contar todo mundo, dá 27 milhões. Acho que você tem toda a razão. O grande problema, e acho que sim, nós vamos dar o exemplo na Câmara, nós estamos preparando um estudo de uma reforma administrativa, porque o grande problema hoje do serviço público, na minha avaliação, foi a reforma dos planos de cargos e salários do Poder Judiciário de 2005, que eu votei contra. Por quê? Porque eu enxerguei, quando vi os dados, que nós íamos colar o piso no teto. Então, hoje, um servidor, né, da cúpula, eu não quero saber de qual poder, porque eu não sou contra o servidor, eu sou a favor do servidor público. Até que eu digo a eles que, se o Estado falir e a inflação voltar, a renda deles vai cair. Então, tem que se trabalhar de uma forma responsável. Então, em 2005, com essa política que foi aprovada pelo Congresso, acabou que estimulou todos os outros poderes, o Legislativo também, a ter uma política onde a meritocracia não existe, onde muitas vezes um servidor entra, e mais no Legislativo e no Judiciário, eles entram quase ganhando no teto, quer dizer, então você não tem nenhuma política de estímulo para que você tenha uma melhor produtividade. Aliás, o Armínio me disse que ele ia fazer um estudo sobre a produtividade do setor público brasileiro, é um estudo importante para a gente ver de que forma se o setor público, qual é a produtividade do setor público também, é um dado importante, não só do setor privado. Então, eu tenho feito estudo, de fato, os números do Congresso, eu acho que igual ao Judiciário, igual das carreiras mais importantes do Executivo, aqui não é a questão de ficar falando mal de servidor, ao contrário, o servidor tem um papel fundamental e precisa ser valorizado nas condições que o Estado tem a condição de financiá-los, né? Mas preparar uma reforma administrativa onde a gente comece com um piso mais baixo, para que a pessoa chegue no teto com mais tempo, com 20, 25 anos, onde você tenha todo um processo de meritocracia, né? É claro que a meritocracia no setor privado é diferente do setor público, não dá para se misturar as coisas, mas eu acho que esse é um grande problema. E não é só do governo federal, como eu disse aqui, o salário médio dos estados também é 30% maior. Você teve um ciclo de crescimento do Brasil, onde as arrecadações foram crescendo em todos os entes, e todo mundo foi dando aumento, processo eleitoral, né? Muitas vezes, né, a reeleição gerou uma distorção maior, onde o candidato à reeleição acaba gerando aumentos que às vezes não tem condição de pagar. No estado do Rio, a gente viu o que aconteceu em 10, em 14. Em 10 vinculou o salário do delegado ao do Poder Judiciário, e em 14 foram 40 aumentos. Está aí o resultado, somado, claro, à crise ética também. Então, acho que a gente tem que reorganizar o Estado. Não é questão de desvalorizar o servidor, né, de criticar o servidor, falar que o servidor não é necessário, mas, de fato, um servidor em 5 anos chegar no teto está errado, né? Acaba gerando essas distorções que a gente vem acompanhando. Então, a gente precisa, né, de fato, ter as condições também, muitas vezes, que o Supremo, que o Judiciário nos tira. Nós estamos lá com a liminar do regime jurídico único parada, nós estamos com a liminar da LRF, né, parada,
né, que pode, em momentos de queda de arrecadação, você reduzir jornada de trabalho e salário, né, e a discussão da estabilidade do emprego daqui para frente. É o que eu digo, a gente tem que reformar o Estado daqui para frente, porque as regras brasileiras garantem o direito, então não adianta a gente ficar brigando para trás. Com um diálogo, construir um novo Estado. Eu acho que é o único caminho para que a gente possa financiar o Estado, né, mas principalmente financiar as políticas públicas para a sociedade. Deputado, eu vou fazer duas perguntas rapidamente, porque o tempo está correndo. Uma, a gente vê nas pesquisas de intenção de voto que os grandes vencedores hoje seriam o voto nulo e a abstenção, né? Nenhum candidato consegue superar esses dois itens. Há um descontentamento da população em relação aos políticos. Como o senhor vê isso? Isso atribui basicamente à corrupção, e o fato também de o senhor ter uma denúncia aí na questão da Lava Jato. A outra questão, o senhor é a favor da privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa? A gente vê essa questão das estatais aí no centro das discussões por conta da política de combustível, interferências do governo, novamente se vê o governo tentando controlar preços. Então, eu gostaria que o senhor respondesse sobre essas duas questões, por gentileza. Olha, claro que parte é pelas investigações, que tem gerado, claro, um desgaste muito grande, sem dúvida nenhuma, para a política, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que você juntou, quando vem as investigações, vem também a recessão profunda, e acaba misturando um tema no outro. E, junto com isso, a perda permanente da capacidade do Estado brasileiro responder aos anseios da sociedade. Você imaginar que o Estado brasileiro não tem condições, né, de, no momento que o preço do petróleo sobe, com o preço livre dos combustíveis, depois do governo ter dobrado as alíquotas do PIS/COFINS dos combustíveis em julho do ano passado, o governo não tem capacidade de reduzir as alíquotas, né, para que esse aumento do preço do petróleo, que beneficiou o Estado brasileiro com excesso de arrecadação, não possa ter nenhum benefício na ponta na sociedade, é ver que o Estado está falido. Então, claro que é uma mistura de tudo. É a questão ética, sim, a questão da corrupção, né, a questão da crise econômica, do aumento do desemprego, que muitas vezes, né, as pessoas respondem a estar desempregados, porque a corrupção, parte disso, é claro que é verdade, né, e a falta de condições do Estado de responder. Um Estado como o Brasil, um governo como o Brasil, que tem teve um orçamento ano passado de 1 trilhão e 300 bilhões. A capacidade real de investimento do Estado brasileiro ser de 25 bilhões de reais, é muito pouco, né? Quase 100% das nossas despesas são despesas obrigatórias. O Estado está engessado, está falido, não responde à sociedade. Então, é por isso que eu digo que a gente vai ter que reorganizar o Estado. Como a gente não pode olhar para trás e nem deve, porque não adianta criar esse conflito, a gente vai ter que olhar para frente para que se construa uma nova capacidade ao longo dos próximos anos, não vai ser da noite para o dia, para que a política possa se reorganizar. Mas eu fiquei... se você olhar todas as crises que ocorreram, todos os momentos de mudança de ciclo, foi pela própria política que se resolveu, né, no Brasil e no resto do mundo. Na redemocratização, quem resolveu foram os jovens políticos que deram lastro do PFL, à época da Arena, ao presidente Tancredo Neves, para refazer a transição democrática. Foi a própria política que fez a transição democrática, que abriu um ciclo de esperanças na sociedade com a nova Constituição, que gerou, em 30 anos, muitos avanços, né, não tantos como nós gostaríamos, mas, sem dúvida nenhuma, o fim de um ciclo pelo esgotamento, né, da forma como se organizou o Estado brasileiro nesses últimos 30 anos. Então, eu acredito que a sociedade só vai decidir no final, né? Todo mundo mais preocupado em ver em que condições consegue pagar suas contas, pagar seu boleto, né? A sua preocupação com o aumento da violência. A sociedade está com medo, na verdade, né? Com medo de perder o emprego, com medo de perder um filho na rua quando sai para estudar ou sai à noite. Então, precisa se reorganizar, e esse pessimismo da sociedade vai se refletir nas pesquisas até, na minha avaliação, até setembro. Então, quem quiser aguardar a pesquisa para decidir qualquer coisa em agosto, não será pelas pesquisas. Inclusive, a perda de votos de uma pesquisa para outra, quando você faz o cadastro do entrevistado, todos os candidatos
né, do ponto de vista estatístico, perdem votos hoje, todos. Tirando o Lula, que já não estou contando mais, mas tirando todos os outros, todos perdem de 25% a 50%. 25% de perda de voto na pesquisa anterior era o que a Marina perdia quando bateu 34% e o Aécio 12%, e ela caiu. Então, significa que você tem um cenário muito aberto e de muita imprevisibilidade para o processo eleitoral desse ano. Entendi. Não, só Desculpa, eu respondo. isso, sobre a investigação sua da Lava Jato Não é denúncia, e também inquérito. Não é denúncia, é inquérito. Estou respondendo, tenho certeza que serão arquivados, não tem nenhum problema. Né? Eu acho que se há um indício, tem que ser investigado mesmo. Né? E aqueles que cometeram crime vão responder, aqueles que não serão arquivados. Eu tenho certeza que eu estou na parte que vai ser arquivada. Eu acho que a Petrobras, ela pode existir. Ela não precisa ter monopólio, né, e ter o controle do mercado, por exemplo, né, nem o monopólio do refino, nem a distribuição. Aliás, essa crise provou, né, que a questão estratégica da Petrobras ter todo o sistema, né, toda a cadeia, inclusive a distribuição, não serviu de nada. Então, acho que a Petrobras pode continuar existindo, num tamanho menor, participando do mercado, concorrendo, como estatal, concorrendo com o setor privado, que ela não pode ser estatal única, né? Uma gestão, como o Pedro Parente fez, independente, com quadros técnicos, com preocupação de resultado, que é uma empresa de capital aberto. Então, você não pode tratar uma empresa de capital aberto como uma empresa de capital fechado, porque você tem acionistas, você deve satisfação não apenas ao principal acionista. Acho que a Petrobras pode... Acho que o sistema Eletrobras ele pode ser privatizado. Não sei se esse modelo que está sendo proposto é o melhor, que privatiza o todo, ele poderia ser privatizado de forma mais pulverizada, mas aí é uma questão de política de governo, mas eu não sou a favor, eu sou a favor... E os bancos também, Banco do Brasil e Caixa? Olha, eu acho que o Banco do Brasil, né, no momento atual, né, eu acho que o Brasil não deveria pensar em privatizar o Banco do Brasil. Há uma concentração muito grande do sistema financeiro em poucos bancos. Né? A gente sabe que, nos últimos anos, a política dos grandes bancos foi reduzir o espaço de bancos pequenos e médios. Na crise de 2008, né, os bancos médios só não quebraram, né, perderam capacidade de financiamento, graças à política do presidente do Banco Central à época, Henrique Meirelles, que garantiu liquidez a eles. Senão, os bancos médios todos, principalmente os que estavam muito fortes no crédito consignado, tinham acabado. Então, vendo esse tipo de mercado hoje, eu acredito que a privatização do Banco do Brasil ela não é importante nesse momento. Ela é importante que se mantenha a Caixa Econômica, ela precisa, como ela tem uma gestão diferente, o Banco do Brasil é capital aberto, então tem toda uma regra, né, de empresa de capital aberto, então tem uma gestão olhando um banco ou outro, né, que está à frente da Caixa Econômica. A Caixa Econômica precisa encontrar um nicho, se é o saneamento, se é a habitação. Né? Eu acho que não vale você ter dois bancos públicos, né, disputando esse mercado. Mas, nesse momento, eu, de fato, apesar de ser liberal, eu acredito que o sistema financeiro ele vai precisar passar por uma grande reforma, uma desregulamentação, para que se possa atrair novos atores e mais concorrência. Né? A taxa de juros do Brasil é a demonstração que o sistema atual, apesar dos bancos públicos, né, nós temos spreads bancários que são extorsivos e que, de fato, prejudicam o crédito no Brasil. Beleza. A última pergunta vai ser feita aqui pelo presidente do Sindifisco, o Cláudio Damasceno. Por favor, Cláudio. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do deputado Rodrigo Maia nesse evento realizado pelo Sindifisco em conjunto com o Correio Brasiliense. Deputado, a Lei 9.249, de 1995, ela extinguiu a punibilidade do crime contra a ordem tributária. Ou seja, a partir do pagamento ou do parcelamento, o sonegador fica livre da pena de 6 meses a 2 anos de prisão. Isso vem desde 1995, portanto, 23 anos, e vários governos passaram por isso. E não enfrentaram essa questão. Para o Sindifisco Nacional, a manutenção dessa extinção de punibilidade, né, do crime contra a ordem tributária traz uma sensação de impunidade e um estímulo à sonegação, que é um dos males que nós temos hoje na nossa sociedade, pelo qual a sociedade brasileira espera que um futuro governo venha a não extinguir, porque a sonegação ela acontece em todos os lugares, mas reduzi-la.
Eu lhe pergunto se no seu governo esse assunto será enfrentado e qual a sua opinião a respeito desse assunto. Olha, você está me trazendo um tema que eu não tenho a total conhecimento profundo. Eu acho que a tua tese, a princípio, me parece correta, mas acho que a gente também tem que mudar a relação do fisco com a sociedade, né? Muitas vezes a gente vê que leis aprovadas pela Câmara, o representante da Receita no CARF não respeita a lei que foi aprovada. Então, isso gera muita insegurança, independente de te gostar ou não das leis. A democracia é assim. Então, eu acho que uma reorganização da relação da Receita, né, com a sociedade brasileira também é um caminho muito importante, né? A gente vê aí que muitas empresas, a gente está vendo até o caso agora, né, nesse debate da Zona Franca, a discussão, eu tive com o secretário Rachid ontem, a discussão de multas que estão paradas, gerando insegurança, se estão certas ou se estão erradas. Então, eu acho que reorganizar essa relação com a sociedade também é importante. E tudo que a gente puder fazer para mostrar ao sonegador que sonegar, né, não é bom, né, quer dizer, o refis, né, a possibilidade na lei que você colocou, eu acho que é importante. Mas acho que a gente precisa, de fato, tratar o nosso contribuinte, muitas vezes se trata como um adversário, muitas vezes não é. Então, acho que também a relação da Receita com a sociedade, ela precisa também ter uma relação um pouco mais aberta, transparente, né, onde o contribuinte seja tratado como um aliado do Estado, não apenas como um adversário. Mas, sem dúvida nenhuma, toda a política que a gente fizer para beneficiar aquele que resolve sonegar, aquele que resolve, né, não pagar impostos, nós estaremos, sem dúvida nenhuma, estimulando, né, a que o Estado brasileiro ele sempre sirva aos maus pagadores, né, aqueles que não querem pagar, em relação àqueles que, de fato, pagam os seus impostos em dia, né, respondem aquilo que cabe a eles em relação à sociedade. Eu acho que é uma agenda que precisa ser feita, mas precisa ser debatida com cuidado, e acho que abrir esse debate também do ponto de vista da visão da sociedade, que também demanda muito, né, essa insegurança que muitas vezes o fisco gera, principalmente nas decisões do CARF. Deputado, eu gostaria de agradecer. Queria que o senhor tem 2 minutos aí para suas considerações finais, por gentileza. Agradecer a oportunidade de poder falar um pouco do que eu penso, do que eu acredito aqui de forma bem transparente. Acredito que essa eleição, pelo menos pelo que eu tenho lido e visto, né, acompanhado, né, também dos outros pré-candidatos, eleição que a gente está tendo a oportunidade de discutir temas que eram mitos no passado, que todo mundo fugia. Eu acho que essa é uma eleição onde a gente está tendo a condição de ter um debate mais transparente. Eu estou convencido que, se nós não olharmos o lado da despesa, nós não vamos conseguir nunca implementar políticas públicas sérias nas 3 áreas fundamentais: segurança, saúde e educação. A gente não tem condições, com esse Estado, de responder às demandas da educação, na valorização dos professores, na universalização das vagas de creche. A gente não tem como responder aos anseios da sociedade para que a gente possa ter mais médicos no interior do Brasil, para que a gente possa ter uma política de segurança única, né, onde a sociedade possa se sentir segura pelos órgãos de segurança público no Brasil. Para que a gente faça isso, a gente tem que discutir despesa. É por isso que eu defendi e continuo defendendo tanto a votação da PEC do teto de gastos. Porque pela primeira vez se fez um debate sobre despesa. E acho que esse debate tem que ser permanente nos próximos anos. Não serão reformas que serão construídas ao longo de 1 ano, serão ao longo de 8 anos, para que se reorganize o Estado brasileiro. Mas eu defendo que para que a gente possa atender a sociedade brasileira, reduzir as desigualdades, gerar melhores condições para a população mais pobre, a gente precisa que o Estado atenda, né, à sociedade, não atenda a núcleos públicos e privados que muitas vezes tomam conta do Estado brasileiro em seu benefício, sem gerar nenhum tipo de emprego para o brasileiro, sem aumentar a produtividade. Né? Então, eu acho que esse é o caminho, um debate transparente, aberto, e que a gente discuta as despesas para que, na hora que a gente fale de investimentos, a gente tenha condições de implementá-los. Muito obrigado. Então, estamos encerrando aqui a primeira sabatina do dia. Obrigado pela presença, deputado. Aqui tem uma lembrança aqui do pessoal do Sindifisco aí para o senhor, com as propostas deles também. Muito obrigado.
Em instantes, a gente começa a sabatina com a ex-ministra Marina Silva.